Existe algo profundamente perturbador na solidão moderna. Ela não chega como uma tempestade anunciada, mas como uma névoa silenciosa que se instala aos poucos. Você acorda cercado de tecnologia, imerso em notificações, conectado a milhares de perfis, mas sente um vazio que nenhum like consegue preencher. É o paradoxo do nosso tempo. Nunca estivemos tão conectados e nunca nos sentimos tão sozinhos. A questão não é mais se você está só, mas se você sabe estar só sem se destruir no processo. A solidão, quando não compreendida, se transforma em uma sentença perpétua. Ela te pega nos momentos mais vulneráveis, quando o barulho do dia cessa e sobra apenas você e seus pensamentos. É nesse instante que a mente revela suas feridas mais profundas. Aquelas que você mascarou com rotinas mecânicas, relacionamentos superficiais e entretenimento infinito. O estoicismo, no entanto, oferece uma visão radicalmente diferente. Para os antigos filósofos, a solidão não era maldição, era laboratório. Um espaço sagrado onde o caráter é testado e a sabedoria é forjada. Marco Aurélio, imperador de Roma e um dos maiores pensadores estoicos, escreveu em suas meditações: os homens buscam retiros no campo, na praia, nas montanhas, mas isso é vulgar, quando você pode, a qualquer momento, encontrar esse retiro dentro de si mesmo. Ele entendia algo que a maioria ignora. A verdadeira solidão não é geográfica, é interna. Você pode estar em uma multidão e sentir-se isolado, ou estar completamente só e experimentar uma plenitude profunda. Tudo depende de como você habita sua própria mente. Mas aqui está a verdade brutal que poucos têm coragem de admitir. A maioria das pessoas não sabe ficar sozinha porque nunca aprendeu a se conhecer. Passamos a vida inteira fugindo do silêncio interior, preenchendo cada segundo com estímulos externos, porque no fundo tememos o que podemos descobrir sobre nós mesmos. E essa fuga tem um preço alto. Quanto mais você evita o confronto consigo mesmo, mais a solidão se intensifica, até que um dia ela se torna insuportável. Antes de continuarmos, se este conteúdo está fazendo sentido para você, deixe seu like, comente abaixo o que você pensa sobre solidão e se inscreva no canal. Essas ações simples ajudam a levar essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir isso. Agora, vamos mergulhar nos erros que transformam a solidão em tormento. A filosofia estoica nos ensina que existem erros específicos, padrões de pensamento e comportamento, que transformam a solidão natural em um ciclo vicioso de isolamento e sofrimento. Não se trata de fraqueza de caráter ou falta de força de vontade. São armadilhas sutis que capturam até as mentes mais fortes quando não estão atentas. E o mais perigoso é que esses erros se disfarçam de normalidade, de hábitos inofensivos, até que você percebe que construiu uma prisão ao redor de si mesmo. Pense na sua última semana. Quantas vezes você se pegou rolando feeds intermináveis nas redes sociais, não por interesse genuíno, mas por medo do silêncio? Quantas conversas superficiais você teve apenas para não ficar sozinho com seus pensamentos? Quantas decisões você adiou porque não tinha ninguém para validá-las? Esses são sintomas de uma relação doentia com a solidão. E se você se identificou com algum deles, este conteúdo foi feito para você. O caminho estoico não promete eliminar a solidão, mas sim transformá-la. É uma jornada de dentro para fora, onde você aprende a distinguir entre isolamento tóxico e solidão produtiva, entre carência emocional e independência genuína. Os próximos 8 erros que vamos explorar são como espelhos. Cada um reflete um aspecto diferente da sua relação com o estar só. Alguns vão te incomodar, outros vão te confrontar, mas todos têm o potencial de te libertar. A grande verdade que Epicteto nos legou continua tão válida hoje quanto há 2000 anos. Nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo. A solidão é o teste supremo dessa mestria. É fácil manter a compostura quando há plateia, quando há validação externa, quando há distrações constantes. Mas o que acontece quando tudo isso desaparece? Quem você é quando ninguém está olhando? Essa é a pergunta que a solidão nos força a responder. E a resposta determina se você viverá como prisioneiro ou como soberano de sua própria existência.
O momento de encarar essa verdade é agora. Não amanhã. Não quando as circunstâncias mudarem. Não quando você se sentir mais preparado. Agora. Porque cada dia que passa aceitando esses erros como normais, é um dia a mais construindo muros ao invés de pontes. Vamos começar. Você tem 500 amigos no Facebook, 3.000 seguidores no Instagram, dezenas de contatos no WhatsApp. Mas quando a angústia bate à meia-noite, para quem você realmente liga? A solidão moderna tem uma característica perversa. Ela prospera em meio à multidão digital. Nunca foi tão fácil estar cercado de gente e, ao mesmo tempo, completamente isolado. E o primeiro erro crucial é confundir quantidade com qualidade, conexões superficiais com vínculos genuínos. O estoicismo sempre valorizou a qualidade dos relacionamentos acima da quantidade. Sêneca escrevia extensas cartas a um único amigo, Lucílio, explorando profundamente ideias sobre vida, morte, virtude e sabedoria. Ele não estava construindo uma rede de networking, estava cultivando uma amizade filosófica. Essa é a diferença. Relacionamentos profundos exigem tempo, vulnerabilidade e presença, coisas que as interações digitais raramente proporcionam. O problema é que acumulamos contatos como quem coleciona troféus, acreditando que ter muitas opções nos protege da solidão. Mas acontece o oposto. Quanto mais dispersa é sua atenção relacional, mais superficiais se tornam suas conexões. Você passa a interagir em camadas rasas, trocando memes e reações, mas nunca realmente se abrindo. E quando surge uma crise real, quando você precisa de apoio genuíno, descobre que nenhum desses contatos conhece verdadeiramente quem você é. A sabedoria estoica nos orienta a escolher conscientemente. Melhor ter 3 amigos verdadeiros que 300 conhecidos indiferentes. Melhor investir profundidade em poucos relacionamentos do que dispersar energia em conexões que não sustentam nada. Essa escolha requer coragem porque significa abandonar a ilusão de popularidade e aceitar que vínculos reais são raros e preciosos. Mas é exatamente essa raridade que os torna valiosos. Quando você para de colecionar pessoas e começa a cultivar relações, algo muda. A solidão deixa de ser um vazio desesperador e passa a ser um espaço respeitável. Você não precisa mais preencher cada minuto com interações vazias, porque tem alguns relacionamentos que realmente nutrem sua alma. E nos momentos em que está fisicamente só, carrega dentro de si a presença daqueles que verdadeiramente importam. Erro 2. Usar pessoas como anestesia emocional. Existe uma forma de solidão ainda mais destrutiva que o isolamento físico. É estar constantemente acompanhado para não sentir. Muitos enchem suas agendas de compromissos sociais, não por prazer genuíno, mas por desespero. Jantar com fulano, happy hour com cicrano, qualquer programa serve, desde que silencie o desconforto interno. Mas aqui está o problema. Quando você usa pessoas como anestesia, nunca cura a ferida real. Epicteto dizia: quem tem medo da solidão não passa de um cadáver ambulante. Palavras duras, mas profundamente verdadeiras. Porque quando você não consegue ficar sozinho consigo mesmo, está basicamente declarando que sua própria companhia é insuportável. E se você não suporta estar com você, como espera que outros genuinamente queiram? Essa dependência emocional cria relacionamentos tóxicos, fundados não no amor ou na admiração, mas no medo do vazio. O padrão é sempre o mesmo. Você se sente ansioso ou angustiado. Imediatamente busca alguém, qualquer pessoa, para distrair sua mente. A conversa pode ser sobre nada. O importante é não ficar só. Mas quando essa pessoa vai embora, o desconforto retorna amplificado. Porque você não resolveu nada, apenas adiou. E aos poucos, desenvolve uma dependência doentia de companhia externa, perdendo completamente a capacidade de se autorregular emocionalmente. A abordagem estoica é radicalmente diferente. O sábio aprende primeiro a estar em paz consigo mesmo. Ele desenvolve recursos internos, disciplina mental, reflexão, virtude, propósito, que o sustentam nos momentos de solidão. Só então ele busca companhia, não por necessidade, mas por escolha.
Seus relacionamentos deixam de ser muletas e se tornam celebrações. Ele compartilha sua plenitude, não sua carência. Essa transformação exige enfrentar o desconforto. Significa sentar no silêncio e não correr para o telefone. Significa sentir a angústia e não imediatamente buscar alguém para acalmá-la. É um processo difícil, muitas vezes doloroso, mas absolutamente necessário. Porque só quando você aprende a se bastar, pode verdadeiramente se conectar com outros. A ironia é perfeita. Quanto menos você precisa das pessoas para se sentir inteiro, mais profundos e satisfatórios se tornam seus relacionamentos. Marco Aurélio viveu isso intensamente. Como imperador, estava sempre rodeado de pessoas, mas ele sabia que a verdadeira companhia não está na presença física, mas na sintonia de propósitos e valores. Ele buscava poucos, mas leais. Confiava em raros, mas profundamente. E cultivava acima de tudo sua própria fortaleza interior, sabendo que no fim, cada pessoa é responsável por sua própria paz. A pergunta que fica é: você está construindo relacionamentos ou apenas fugindo de si mesmo? Está usando pessoas como pontes para crescimento mútuo ou como escapes temporários da sua própria mente? A resposta a essa pergunta determina se seus vínculos vão te fortalecer ou te escravizar. E no caminho estoico, liberdade sempre vem antes de companhia. Você posta uma foto. 5 minutos depois, checa as curtidas. 10 minutos, checa de novo. 1 hora se passa, e a ansiedade aumenta porque o post não teve a repercussão esperada. Você começa a questionar: o que há de errado comigo? Por que ninguém se importa? E aí está a armadilha. Você entregou o controle da sua autoestima para algoritmos e pessoas que mal conhecem quem você realmente é. A solidão se intensifica não porque você está fisicamente só, mas porque sua identidade se fragmentou em métricas digitais. A filosofia estoica nos alerta sobre o perigo de buscar validação externa. Marco Aurélio escreveu: se alguém é capaz de me mostrar que estou errado em pensamento ou ação, então mudarei com prazer. Mas se ninguém puder, continuarei meu caminho. Percebe a diferença? O estoico está aberto ao feedback genuíno, mas não mendiga a aprovação. Ele não mede seu valor pelo aplauso da multidão, mas pela coerência com seus princípios. O problema das redes sociais é que elas gamificam a aprovação social. Transformam relacionamentos em números, afeto em emojis, reconhecimento em notificações. E quanto mais você joga esse jogo, mais viciado fica. Seu cérebro libera dopamina a cada curtida, criando um ciclo de recompensa que te mantém preso. Mas essa validação é falsa, volátil e infinitamente insatisfatória. Porque por mais curtidas que você receba, nunca é suficiente. Sempre há alguém com mais. Sempre há posts que performam melhor. E aqui está o aspecto mais cruel. As redes sociais amplificam a sensação de solidão porque te mostram constantemente vidas editadas, momentos selecionados, felicidades encenadas. Você compara seu bastidor com o palco dos outros e inevitavelmente se sente inadequado. A solidão que você sente não é apenas por estar só, mas por acreditar que todos estão felizes e conectados, exceto você. Uma ilusão coletiva que aprisiona milhões. A solução estoica é radical. Desconecte seu valor interno das métricas externas. Defina seus próprios parâmetros de sucesso baseados em virtude, crescimento pessoal e contribuição genuína, não em popularidade digital. Isso não significa abandonar as redes sociais, mas usá-las conscientemente, sem permitir que elas definam quem você é. Poste se quiser compartilhar, não se precisa validar. Curta por apreciação genuína, não por obrigação social. E, principalmente, nunca esqueça: sua essência não cabe em pixels. Erro 4. Negligenciar o diálogo interno. Há uma conversa acontecendo dentro da sua cabeça neste exato momento. Uma narrativa constante sobre quem você é, o que está acontecendo, o que significa. Mas a maioria das pessoas nunca presta atenção real a esse diálogo interno. Elas deixam a mente tagarelar no piloto automático, repetindo padrões tóxicos, ruminando preocupações, construindo cenários catastróficos.
E então se perguntam por que a solidão é tão opressiva. Epicteto ensinava: não são os eventos que perturbam os homens, mas suas opiniões sobre os eventos. Essa é uma das verdades mais revolucionárias do estoicismo. O que você sente sobre estar só não é causado pela solidão em si, mas pelo que você diz a si mesmo sobre ela. Se sua narrativa interna é "estou sozinho porque sou inadequado", a solidão se torna tortura. Se é "estou sozinho porque escolho cultivar qualidade sobre quantidade", a solidão se torna liberdade. O problema é que a maioria nunca examinou conscientemente essas narrativas. Elas herdaram scripts culturais, absorveram crenças familiares, internalizaram julgamentos sociais, tudo sem questionar. E agora vivem governados por vozes que nem mesmo são suas. A mente se torna um campo de batalha onde narrativas conflitantes guerreiam pela sua atenção, e você, sem controle, sofre as consequências. O estoico cultiva o que os antigos chamavam de prosoche, atenção vigilante. Ele observa seus pensamentos como quem observa nuvens passando no céu. Não se identifica com cada pensamento que surge. Não acredita em cada história que a mente conta. Ele questiona, investiga, escolhe conscientemente quais narrativas alimentar e quais deixar morrer. Esse é o verdadeiro autodomínio. Governar o reino interno. Na prática, isso significa criar momentos diários de reflexão consciente. Pode ser pela manhã, revisando suas intenções para o dia. Pode ser à noite, examinando suas ações e reações. Marco Aurélio fazia isso através de suas meditações. Um diário filosófico onde dialogava consigo mesmo, questionava suas motivações, realinhava seus valores. Ele não esperava que outros validassem sua jornada. Ele próprio era seu juiz mais rigoroso e compassivo. Quando você negligencia esse diálogo interno, terceiriza sua paz para circunstâncias externas. Fica à mercê de eventos, pessoas, situações. Mas quando domina a narrativa interna, encontra estabilidade mesmo no caos. A solidão deixa de ser um vácuo ameaçador e se torna um espaço para esse diálogo essencial. É no silêncio que você finalmente ouve sua própria voz, não os ecos de expectativas alheias. Há um exercício estoico poderoso. Ao final de cada dia, pergunte-se 3 coisas. Que progresso fiz hoje em direção à virtude? Onde falhei e como posso melhorar? Pelo que sou grato? Essas perguntas simples redirecionam o diálogo interno de ruminação improdutiva para reflexão construtiva. Transformam a mente de inimiga em aliada. O solitário que domina seu diálogo interno nunca está verdadeiramente só. Ele carrega consigo um companheiro sábio, questionador, compassivo, ele mesmo. E descobre que a melhor companhia que jamais terá é a de uma mente bem treinada. Porque essa companhia nunca te abandona, nunca te julga injustamente e sempre te desafia a crescer. Essa é a liberdade que o estoicismo oferece. Não a ausência de solidão, mas a transformação dela em solo fértil para o cultivo da sabedoria. Existe um erro sutil, quase filosófico, que aprisiona muitos: romantizar o isolamento como se fosse sabedoria. Você lê sobre monges em mosteiros, filósofos em retiros, artistas solitários e pensa: essa é a resposta, eu não preciso de ninguém. Então constrói muros emocionais, afasta-se de todos e chama isso de autodescoberta. Mas há uma diferença brutal entre solidão produtiva e isolamento patológico. Um te fortalece, o outro te destrói lentamente. O estoicismo nunca defendeu o isolamento total. Mesmo Marco Aurélio, que valorizava profundamente a reflexão solitária, era imperador, profundamente envolvido nos assuntos humanos. Sêneca aconselhava: alterne entre solidão e convívio social. A primeira fará você ansiar pelas pessoas, o segundo fará você ansiar por si mesmo. A sabedoria está no equilíbrio, não no extremo. Quando você romantiza o isolamento, está fugindo. Fugindo da vulnerabilidade que relacionamentos exigem, da possibilidade de rejeição, do trabalho árduo que é conviver com diferenças. Você se convence de que é superior, mais evoluído, que as massas não te entendem.
Mas no fundo há medo. Medo de se expor, de falhar socialmente, de não ser aceito. E esse medo disfarçado de superioridade te prende em uma torre de marfim, onde você sufoca sozinho. A verdade é que humanos são seres sociais. Não por fraqueza, mas por natureza. Epicteto ensinava que fazemos parte de uma comunidade maior, e nossa virtude se expressa também através de como nos relacionamos. Justiça, coragem, temperança, todas essas virtudes cardeais do estoicismo exigem outros seres humanos para se manifestarem plenamente. Você não pode ser justo sozinho. Não pode praticar compaixão sem objeto. Não pode desenvolver paciência sem ser testado por outras pessoas. O isolamento romântico te rouba oportunidades de crescimento. Nos relacionamentos, seus defeitos são espelhados, suas impaciências testadas, sua empatia cultivada. É fácil ser paciente quando não há ninguém para te irritar. É simples ser generoso quando não há ninguém para pedir. É confortável ser tolerante quando não há diferenças para confrontar. Mas essas não são virtudes, são apenas ausência de teste. A solidão saudável é temporária e intencional. Você se retira para refletir, processar, recarregar, mas sempre retorna ao convívio. Como um atleta que alterna treino intenso com descanso. Já o isolamento patológico é permanente e defensivo. Você constrói uma bolha e se recusa a sair dela, perdendo gradualmente a capacidade de se conectar genuinamente com outros. Reconheça os sinais. Se você se sente superior aos outros, se julga constantemente as pessoas por serem superficiais, se tem prazer em estar sozinho não por plenitude, mas por evitar desconforto, você não está praticando sabedoria estoica, está fugindo da vida. O sábio não foge do mundo, ele se engaja com ele conscientemente, sem se deixar corromper ou perturbar. Erro 6. Recusar vulnerabilidade por orgulho. Eu não preciso de ajuda. Estou bem sozinho. Não quero incomodar ninguém. Quantas vezes você já disse essas frases, não por verdadeira autossuficiência, mas por orgulho disfarçado de força? A recusa em ser vulnerável é uma das formas mais sofisticadas de autossabotagem. Você se isola não porque escolheu a solidão, mas porque tem medo da rejeição que pode vir se você se abrir. O estoicismo valoriza a força, mas nunca confundiu força com rigidez emocional. Sêneca, em suas cartas, compartilhava abertamente suas dificuldades, seus medos, suas fraquezas. Marco Aurélio escrevia para si mesmo reconhecendo suas falhas e imperfeições. Eles entendiam algo crucial. Vulnerabilidade não é fraqueza, é coragem. É preciso muito mais bravura para dizer "estou lutando" do que para fingir que está tudo bem. O orgulho cria uma prisão confortável. Você mantém todos à distância, nunca pedindo ajuda, nunca admitindo dificuldades, construindo uma imagem de invencibilidade. Mas essa imagem é uma armadura que se torna cada vez mais pesada. E por baixo dela, você está exausto, carregando sozinho fardos que poderiam ser divididos, sofrendo sozinho dores que poderiam ser confortadas. Epicteto advertia: é impossível aprender aquilo que você acha que já sabe. O orgulho te impede de crescer porque te convence de que você já chegou lá. Você rejeita conselhos, ignora feedbacks, resiste à ajuda. E assim, permanece estagnado, repetindo os mesmos padrões, cometendo os mesmos erros, sempre sozinho não por escolha filosófica, mas por teimosia emocional. A vulnerabilidade bem calibrada é estratégica. Não significa se abrir para qualquer um, derramar seus problemas indiscriminadamente. Significa escolher conscientemente algumas pessoas confiáveis e permitir-se ser visto, realmente visto, com suas imperfeições e dificuldades. É reconhecer que você não tem todas as respostas, que às vezes precisa de perspectiva externa, que em determinados momentos, aceitar ajuda é a atitude mais sábia. Há uma frase poderosa atribuída a vários pensadores: quem caminha sozinho pode até chegar mais rápido, mas quem caminha acompanhado chega mais longe. O estoicismo não nega isso. Ele apenas adiciona:
Escolha bem seus companheiros de jornada. Não precisa ser muitos, mas precisam ser genuínos. Pessoas que te desafiam a crescer, que te apoiam sem te mimar, que te aceitam sem te bajular. Quando você abandona o orgulho e abraça a vulnerabilidade calibrada, algo mágico acontece. Os relacionamentos se aprofundam. As pessoas se sentem seguras para também se abrirem com você. Você cria conexões reais baseadas em autenticidade mútua, não em máscaras sociais. E descobre que força verdadeira não é nunca cair, mas ter coragem de pedir ajuda para se levantar. A solidão intensificada pelo orgulho é a mais triste de todas, porque você não está sozinho por necessidade ou escolha filosófica, mas por medo disfarçado de autossuficiência. O sábio estoico sabe que pedir ajuda quando necessário não diminui sua força, comprova sua sabedoria, porque só quem é verdadeiramente forte tem coragem de ser vulnerável. Acordar, rolar a tela do celular ainda na cama, levantar sem intenção, café mecânico, trabalho sem propósito, séries para preencher a noite, dormir tarde, repetir. Quando a vida se transforma em uma sequência automática de ações vazias, a solidão se torna sufocante. Porque você não está apenas sozinho, você está ausente de si mesmo. É possível estar completamente isolado e não sentir solidão se houver presença, propósito, consciência. Mas é impossível evitar o vazio quando você vive desconectado da própria experiência. Marco Aurélio alertava: não deixe que a importância de suas ações te escape. Cada ato, mesmo o menor, merece atenção e cuidado. Essa é a essência da atenção plena estoica. Não se trata de meditação mística, mas de viver cada momento com consciência total. Quando você come, está realmente presente com a comida? Quando caminha, sente seus pés tocando o chão? Quando está sozinho, observa seus pensamentos ou apenas é arrastado por eles? O piloto automático é sedutor porque exige zero esforço. Você terceiriza sua vida para hábitos estabelecidos e rotinas confortáveis. Mas essa aparente facilidade tem um custo devastador. Você perde a experiência de estar vivo. Os dias se fundem em semanas, semanas em meses. E de repente você percebe que anos passaram sem que você realmente vivesse nenhum deles. A solidão nesse contexto não é física, é existencial. Você está sozinho porque abandonou a si mesmo. A filosofia estoica propõe algo revolucionário: viver cada dia como se fosse o último. Não no sentido hedonista de aproveite antes que acabe, mas no sentido de esteja presente porque a vida é finita e preciosa. Quando você internaliza profundamente sua própria mortalidade, cada momento ganha peso. Você não desperdiça tempo em distrações vazias. Você não aceita relacionamentos superficiais. Você não tolera viver desconectado de si mesmo. A prática é simples, mas exigente. Pergunte-se várias vezes ao dia: estou presente agora? Estou vivendo este momento ou apenas existindo através dele? Quando comer, coma. Quando ler, leia. Quando estiver sozinho, esteja verdadeiramente só, não distraído, mas presente. Essa presença transforma a solidão de vazio em plenitude. Porque você não está mais escapando de si mesmo. Você está habitando sua própria vida. Sêneca escreveu: não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. A maioria das pessoas reclama de solidão enquanto desperdiça horas em scrolling infinito, em preocupações inúteis, em ruminações sobre passado e futuro. Elas não estão sozinhas, estão ausentes. E essa ausência de si cria um vazio que nenhuma companhia externa pode preencher. O solitário consciente vive diferente. Cada ação, por menor que seja, é intencional. Ele não come para preencher ansiedade, come conscientemente. Não trabalha no automático, trabalha com propósito. Não dorme fugindo do dia, descansa honrando seu corpo. Essa qualidade de presença transforma radicalmente a experiência de estar só. Você percebe que nunca está verdadeiramente sozinho quando habita plenamente sua própria vida. Erro 8. Esperar salvação externa. Quando eu encontrar a pessoa certa, a solidão vai acabar.
Quando eu fizer novos amigos, tudo vai melhorar. Quando eu mudar de cidade, recomeçar, aí sim vou ser feliz. Esse é o erro final e talvez o mais devastador. Acreditar que a solução para sua solidão virá de fora. Que alguém vai chegar e preencher o vazio. Que alguma mudança externa vai resolver o desconforto interno. Mas a filosofia estoica é brute.